Por acaso, você já se sentiu sozinho? Já se sentiu preso na monotonia? É um sentimento comum, principalmente quando você está num lugar onde quase não conhece ninguém, onde o silêncio parece maior que o espaço. E de repente tudo o que te resta é aprender a lidar consigo mesmo. Entender as próprias dores, os próprios erros e os próprios pecados e lidar com eles. Perceber que mesmo cansado você precisa lutar todos os dias, porque existe um propósito, mesmo quando a gente ainda não entende qual é. A monotonia vem, ela quebra a gente no meio e mostra que além de sozinhos, estamos presos a uma rotina que se repete, repete e se repete. Mas talvez seja exatamente aí que a vida pede pra gente se reinventar, quebrar o ciclo, para deixar de ser só alguém e começar a ser a gente de verdade, nós mesmos. Hoje em dia isso parece raro, tem gente lutando contra a solidão e outros lutando a favor da monotonia, a favor da estabilidade vazia. A zona de conforto disfarça a paz. E nessa busca constante por ter mais e mais, a gente acabou esquecendo de ser, de nós. Não que trabalhar e conquistar seja errado, mas basear o nosso eu nisso é perigoso, porque nada disso preenche aquilo que falta por dentro. Isso é algo que eu venho aprendendo dia após dia. É uma prática dura, um processo é lento e cada manhã eu tento. No fim das contas, talvez isso seja só viver e entender que mesmo na solidão, ainda existe um caminho por dentro. E que é lá dentro que mora tudo que a gente realmente procura. Eu quero contar sobre a experiência que eu tenho vivido aqui, morando longe de muita gente, de familiares e amigos. Vivendo sozinho. Aprendendo pela primeira vez como é lidar com a solidão. E isso é uma coisa que muitos de nós provavelmente não vamos enfrentar. Ou, se enfrentarmos, não saberemos lidar muito bem, porque a maioria não está preparada e não aprende para isso. O ser humano não é feito para viver fora da sociedade. O ser humano é sociável. E contradizer isso é contradizer a sua própria espécie. Schopenhauer dizia que o homem inteligente tende à solidão, porque quanto mais ele reflete, menos ele encaixa nas ilusões do mundo. Talvez por isso, quanto mais a gente entende as coisas, mais difícil fica não sentir o peso de existir. A solidão, no fundo, é uma consequência da consciência. Quanto mais você se entende, mais percebe quanto está só dentro de si mesmo. Não é só a tristeza. Kierkegaard via a melancolia como um ponto de virada, um chamado à individualidade, ao confronto com o eu verdadeiro. Ele dizia que o desespero é um homem em que a alma percebe que não pode fugir de si. E é justamente nesse desespero que começa a liberdade. Nietzsche também passou por isso. Falava da solidão como o preço da superação, como o caminho que o homem precisa trilhar para se tornar o que é. Ele dizia: a solidão é para o espírito o mesmo que a dieta é para o corpo. É dura, mas purifica. E Camus olhava para essa mesma angústia e a chamava de absurdo. Para ele, a vida é um paradoxo, e a gente busca sentido em um universo que não oferece nenhum. Mas, ao invés de desistir, ele dizia que devemos imaginar o Sísifo feliz, no conto de Sísifo, aceitando o fardo, carregando a pedra e encontrando sentido no próprio ato de empurrá-la. Talvez a solidão, a melancolia sejam isso, o momento que a gente encara a pedra que carrega e decide continuar mesmo assim. E a solidão não é um castigo, é um espelho, e quem tem coragem de olhar para esse espelho com sinceridade acaba se descobrindo mais forte do que imaginava. E é aí que a gente se encontra com pessoas que nunca sequer se olharam no espelho e não se deram essa oportunidade de se encarar, de enfrentar o tédio e se conhecer. Muitas pessoas que não sabem e nunca aprenderam a lidar com elas mesmas e vivem no automático e vivem na rotina, vivem na monotonia.
Em minha opinião, devemos tratar primeiro nós mesmos. Devemos nos curar para assim curar outras pessoas, porque não tem como um médico, por exemplo, curar um paciente se ele mesmo está tão ruim quanto um paciente. E tem um outro conto também, do Abismo, se não me engano, de Nietzsche, no seu livro Além do Bem e do Mal, que ele diz: quando você olha por muito tempo para o abismo olha de volta para você. O que Nietzsche quis dizer com isso? Nos termos de hoje em dia, seria algo como: temos o mal, temos todo tipo de mal. O mal físico, o mal mental, por todos os lados, inclusive dentro de nós mesmos. E se olharmos demais para esse abismo, a gente corre o risco de se tornar o mesmo abismo. E isso seria como se nós alimentarmos o nosso abismo com todas as coisas ruins e olharmos para ele e continuarmos olhando todo o tempo, a gente vai se tornar, a gente vai exalar aquilo que a gente é do abismo. E a gente vai acabar sendo olhado de volta por ele. E no livro Além de Bem e o Mal, esse abismo são os monstros. E não devemos encará-los. A gente pode, mas a gente tem que estar ciente do quanto a gente pode encarar eles. Porque eles estão ali, eles têm que ser observados, eles não podem simplesmente deixar de existir. Eles estão ali porque eles existem. E depois de um tempo que você encara o abismo e o abismo te encara de volta, sozinho, você entende que no fundo dele você não vai passar. Que você pode se virar sozinho, que você tem força e você tem coragem. E por outro lado, temos o mito do Narciso. Narciso se apaixona pelo próprio reflexo na água e ele se consome nesse amor até morrer. É uma metáfora sobre o perigo de se perder no próprio reflexo, muito próxima da ideia do abismo. Olhar demais para dentro, até olhar demais para dentro e ser tragado por aquilo que vê. Seria como você olhar tanto para si mesmo e se perder e não saber mais o que é você e o que não é. Como eu mesmo disse, são fases. Eu sei que essa solidão não vai ser para sempre, eu sei que eu vou ressocializar de novo. E tá tudo bem. A gente tem que aprender a lidar com as fases, a gente tem que aprender a lidar com os momentos, com os nossos momentos. Ser presente, deixar o imediatismo de lado e principalmente prestar atenção nos nossos pensamentos, prestar atenção em nós mesmos, encarar o nosso vale da estranheza, encarar o nosso espelho. E principalmente, enfrentar tudo aquilo que nos ocorre no dia a dia com leveza e carinho conosco mesmo, porque se ninguém tiver, quem vai ter, além de nós mesmos? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Isso foi mais um comentário do que uma filosofia em si. E formar qualquer coisa, mas deixa aí um comentário do que você achou. Falou!